Olá, meus amores, como é que vocês estão? Eu estou bem e eu espero que você também esteja bem. Seja bem-vindo à nossa aula de matemática de hoje. Eu me chamo Michele e a nossa aula de hoje ela vai falar sobre os símbolos municipais. E aí nós vamos relembrar as figuras geométricas e conhecer as estrofes e os versos, tá certo? Então, o que é que nós vamos falar hoje efetivamente? Hoje nós vamos ter uma aula sobre os símbolos municipais, o que são os símbolos municipais, e vamos relembrar as figuras geométricas planas e entender, conhecer o que são estrofes e versos, tá certo? Então, uma aula bem legal, bem divertida. Lembrando que esse mês a gente vai misturar com nossas aulas um pouquinho da nossa cidade, tá certo? Então, tá uma aula bem diferente. Então, vamos começar, né, gente? Primeiro, a gente precisa entender o que é um símbolo municipal. Ó, um símbolo municipal é aquilo que representa a nossa cidade. Então, como símbolo municipal, a gente tem a bandeira da nossa cidade e o hino da nossa cidade, tá certo? Isso são símbolos municipais. Como é que a gente tem? Tem nacional, professora? Tem nacional também, porque a gente tem nossa bandeira nacional, a bandeira do Brasil, e nós temos o hino nacional, tá certo? Que são os símbolos do nosso país, tá certo? Então, cada cidade vai ter sua bandeira, vai ter seu hino, tá certo? Uma diferente da outra, tá bom? Então, aí na tela, você já está vendo a nossa bandeira. Para quem não conhece, essa é a bandeira da nossa cidade, tá? Então, tem elementos na nossa bandeira que têm seus significados e a gente precisa entender e conhecer esses elementos, tá? Então, primeiro, nós temos as cores azul e branco, que simbolizam o sentimento de nossa fé. Então, nossa bandeira ela é azul e branca porque representa a nossa fé. Os dois leões que tem em cima da bandeira, lá em cima, tá vendo? Simboliza a bravura do povo pernambucano. A esfera militar, que está lá pertinho do leão, é a nossa primeira arma que recebemos do Dom Manuel, após os feitos de Taboca, após a Batalha do Monte das Tabocas. A cruz, que significa a origem portuguesa. Os raios do sol, significa a liberdade. O círculo vermelho significa o meridiano, que é imaginário. Os louros, que são esses ramos verdes aí, significa nossas vitórias. E as três armas homenageiam Henrique Dias, Felipe Camões e André Vidal de Negreiros, que são os heróis da Batalha do Monte das Tabocas, tá certo? Então, quando a gente vai pensar num símbolo municipal, a gente vai pensar numa bandeira, a gente vê também a história dessa cidade para ser representada na bandeira. Então, a nossa bandeira é assim por estes significados, Pela nossa fé, pela arma que recebemos, pela Batalha do Monte das Tabocas, tá certo? Então, é por isso que a nossa bandeira é assim. Agora, antes da gente voltar para a bandeira, eu preciso relembrar para vocês o que são as figuras geométricas planas, tá certo? Que é o tema da nossa aula. Bom, as formas planas são representadas a partir de um plano, Você vê que ela não dá a ideia de sair desse papel, E ela possui duas dimensões, que é a largura e o comprimento. E aí a gente tem as figuras básicas, que nós conhecemos. Nós temos aí o retângulo, Tem triângulo, tem o losango, quadrado, círculo e o trapézio. Gente, é fácil você reconhecer uma figura plana de uma figura espacial, porque quando eu olho a figura plana, eu não tenho essa ideia de que ela está saindo do papel ou de que eu posso pegar nela, certo? Porque ela só tem duas dimensões, diferente das figuras espaciais, que possuem três dimensões, tá certo? Então, só para a gente relembrar um pouquinho, as formas básicas que nós conhecemos são essas, ó: retângulo, triângulo, losango, quadrado, círculo e o trapézio, tá bom?
E aí, eu trouxe aqui a nossa bandeira. Porque você aí de casa consegue reconhecer e identificar alguma figura geométrica na nossa bandeira? Olha direitinho para ela, vê bem direitinho. Quais são as figuras geométricas que eu posso ter na minha bandeirinha aí, hein? Na bandeira da Vitória de Santo Antão? A princípio, a gente tem o retângulo, que cobre a bandeira todinha, né? E aí, depois eu tenho mais 3 retângulos, tá? Ó, eu vou ter aqui o retângulo maior da bandeira, tá? Esse retângulo, esse e esse. Então, eu vou ter 3 retângulos e um círculo, tá certo? E se eu contar com um retângulo aqui de fora, eu já vou ter 4. E ainda tenho aqui essa figura aqui, a esfera, mas ela é espacial, porque ela me dá uma ideia de 3 dimensões, né, de que está saindo. E aí, para completar e finalizar esse estudo da nossa bandeira, eu vou ter aqui embaixo, ó, 2 datas importantes. 3 de agosto de 1645, que é a data da Batalha do Monte das Tabocas, e 6 de maio de 1843, que é o aniversário da nossa cidade, tá certo? Então, quando a gente olhar as bandeiras, nós podemos identificar as outras figuras geométricas. E nós vamos continuar fazendo a identificação na nossa bandeira nacional, né? Que é a bandeira do Brasil. Ó, você olha bem direitinho para ela e vê quais são as figuras geométricas que eu vou ter na bandeira do Brasil. Primeiro, ó, nós temos o retângulo, que é aqui, né? Eu olho ele todo de fora. Vou ter um losango e vou ter um círculo, tá certo? Lembrando que aqui nós temos as estrelas, tá? Então, toda bandeira, ela vai ter uma figura geométrica para você analisar. E aí você já pode ir treinando em casa, né? Pesquisando outras bandeiras e vendo como é que a gente pode identificar quais são as figuras geométricas que aparecem em outras bandeiras, tá bom? Agora, eu preciso lembrar que eu falei da bandeira e também do hino, né? O hino também é um símbolo municipal. E aí, o que é um hino? Você sabe o que é um hino? Ó, o hino é geralmente uma composição musical patriótica que evoca e elogia a história, as tradições e as lutas do seu povo, reconhecidas pelo seu governo por símbolos oficiais escritos e cantando na língua oficial. E a nossa língua oficial é o português, tá certo? Então, para a gente falar um pouquinho do hino, primeiro a gente precisa entendê-lo, né? Precisa escutá-lo, tá certo? Então, é isso que nós vamos fazer, tá? O hino é uma poesia métrica de estrofes sucessivas com a mesma estrutura e esquemas de rima para serem cantadas com a mesma música. Então, o hino ele é musicado, ele tem estrofes e eles têm versos, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá certo? Então, eu vou pedir para vocês escutarem e acompanharem a leitura do hino, tá bom, gente? Tuas irmãs de maior glória, apareces risonhos sobre a ceia, escrevendo um capítulo da história de nossa amada terra brasileira. No Monte das Tabocas deu-te norte, de Fernandes Vieira grande fama, e o feito de Mariana e gente forte, atende a voz da pátria que ele chama. Entre as tuas irmãs de maior glória, apareces risonhos sobre a ceia, escrevendo um capítulo da história de nossa amada terra brasileira. Os campos teus floridos azulados repetem pela aurora no sol posto o grito de
soldados que nos legaram o dia 3 de agosto. Entre as tuas irmãs de maior glória, apareces risonho e sobrancelha, escrevendo um capítulo da história de nossa amada terra brasileira. E os filhos teus cantando noite e dia, bem como outrora os bardos do Tabor, vão levando braçados de alegria para enfeitar vitória o teu valor. Entre as tuas irmãs de maior glória, apareces risonho e sobrancelha, escrevendo um capítulo da história de nossa amada terra brasileira. E se um dia o rincão pernambucano precisar de meu sangue e teu favor, darei altivo como americano e destemido como lutador. Entre as tuas irmãs de maior glória, apareces risonho e sobrancelha, escrevendo um capítulo da história de nossa amada terra brasileira. Muito bem. Então, vocês acompanharam aí a execução do hino, né? Vocês escutaram o hino da nossa cidade. Então, agora, a gente vai aprender um pouquinho sobre o que são estrofes, versos, tá certo? Então, eu chamo de estrofe cada linha dessa do hino, tá certo? E versos é esses conjuntinhos aí, ó. A cada 4 linhas, né, eu tenho um conjuntinho. Acompanha comigo aqui, ó. Cada 4 eu tenho um conjuntinho, então eu chamo esse conjuntinho de estrofes, tá? E aqui vou chamando de versos. Então, vamos contar, né? Vamos aprender, relembrar a contar. Então, acompanha comigo para a gente ver quantas estrofes, quantos versos tem no nosso hino, tá bom? Então, lá na primeira linha, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, nós temos aí, ó, 24. E agora vamos falar dos versinhos, né? Ó, cada conjuntinho desse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certo? Lembrando que a letra do hino da gente é de José Teixeira de Albuquerque e a melodia é do Antão Amadeu de Sena, tá certo? Então, só para a gente finalizar a nossa aula, a gente aprendeu que o nosso hino ele tem 24 versos e 6 estrofes, tá certo? E que lá na nossa letrinha do hino, a gente fala de algumas pessoas, né? A gente fala de alguns acontecimentos. Veja, a gente fala lá do dia 3 de agosto, que foi quando aconteceu a Batalha do Monte das Tabocas. A gente fala da Mariana Malha, que foi muito importante para a gente, né? Uma grande guerreira para a nossa cidade. Fala das Irmãs de Maior Glória, que são nossas cidades vizinhas, né? Então, é isso que o nosso hino fala, né? Fala da coragem, da bravura do povo vitoriense. Então, gente, quando você analisar a bandeira, quando você analisar o hino, você precisa procurar aí as nuances, né? O que é que está falando? Escuta direitinho, tá certo? Perceba que nas palavras ele fala das nossas lutas, né? Das nossas batalhas, dos personagens históricos da nossa cidade. Então, é muito importante a gente conhecer e estudar tanto a nossa bandeira quanto o nosso hino, tá certo? Então, o que foi que nós aprendemos hoje? Os símbolos municipais, as figuras geométricas nós relembramos, conhecemos as estrofes e os versos, tá certo? Essa foi a nossa referência de hoje e essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado
Ficou curioso? Quer escutar de novo? Pesquisa lá, ó, hino da cidade da Vitória de Santo Antão, escuta, aprende. É muito importante a gente se apropriar da nossa cultura. Um beijo e eu espero você na próxima aula.